No nosso devocional de hoje, eu vou te fazer uma pergunta. Será que o povo só adorava a Deus por conta de Moisés? Então vem, fica até o final para você entender o motivo dessa pergunta e eu tenho certeza que você vai ser edificado com essa palavra. Oiê, eu sou a Nayara Assunção, e hoje eu quero fazer um devocional com vocês de algo que está aqui queimando no meu coração. E o nosso texto, ele é lá em Êxodo 32. Eu vou ler o primeiro para vocês entenderem qual que é o contexto. Em Êxodo 32 fala o seguinte, o versículo 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Então eles estavam acreditando que a saída deles do Egito era só por conta de Moisés, não de Deus. Não sabemos o que lhes terá sucedido. Aqui nesse texto é bem nítido que aquele povo, eles só adoravam a Deus se Moisés estivesse presente. Se Moisés não estivesse presente, se não tivesse a representação ali de Moisés, eles não tinham uma adoração espontânea. E aqui nesse texto, o povo não atribuía a saída deles do Egito a Deus. Deus tinha livrado eles da escravidão, Deus tinha abrido o Mar Vermelho e tudo eles estavam colocando na conta de Moisés. Então ali havia uma idolatria, mesmo eles não percebendo. E assim que Moisés se ausenta, vai para o monte, o que eles fazem? Vamos embora criar um bezerro de ouro, nós precisamos de uma imagem para a gente adorar. Porque Moisés não está aqui mais, o homem que nos tirou do Egito não está aqui mais. E o que eu quero falar com vocês hoje é sobre, será que a nossa adoração, ela só depende se tiver alguém mais espiritual, mais próximo de Deus para a gente ter a nossa adoração? Será que precisamos de muleta para adorar o Senhor? E é o que eu quero falar com vocês aqui nesse vídeo. Veio muito forte essa pergunta no meu coração, que o Espírito Santo colocou. Será que o povo só adorava a Deus por conta de Moisés? E a resposta é sim, é nítido isso aqui no texto. Por quê? Porque foi só Moisés se ausentar, o povo foi lá e criou, né? Arão já era sacerdote, e foi Arão que deu início à criação desse bezerro. E quando Moisés desce do monte, ele vê aquele absurdo, né? O povo ali adorando, e Deus já havia dado uma ordem. Não criar nenhuma estátua, não adorar a outros deuses, somente a ele. Então ali o povo, além de coração duro, tinha um coração idólatra e um coração de pessoas desobedientes, um coração desobediente. Mas o que eu quero trazer para o contexto dos dias de hoje é: será que nós não adoramos a pessoas? E eu vou explicar para vocês o porquê. Teve uma certa vez que eu estava em um culto e eu peguei e falei para o Senhor o seguinte: eu estava ouvindo um testemunho de um pastor. E lá no meu íntimo, só eu e Deus, eu peguei e falei para o Senhor assim: Senhor, eu quero contar testemunhos que são meus, eu não quero contar testemunhos dos outros. Por quê? Porque eu queria ter um relacionamento com o Senhor. E ali naquele momento eu senti que eu firmei uma aliança com o Senhor para gerar os meus próprios testemunhos. Por quê? Porque muitas das vezes eu testemunhava somente coisas de outras pessoas. Eu não testemunhava aquilo que o Senhor havia feito por mim. Ou eu ainda não tinha enxergado, assim como o povo aqui de Israel não tinha enxergado tudo que Deus tinha feito para eles. Deus abriu um mar e eles passaram. E eles eles acreditaram tudo na conta de Moisés. O Senhor libertou, havia coluna de fogo, havia maná, havia proteção do Senhor no deserto, a roupa deles não se rasgavam, a chinela deles não arrebentavam, mas mesmo assim, esse povo não conseguia ter um coração rendido ao Senhor. E por muito tempo eu acreditava as minhas expectativas a alguém mais espiritual do que eu. Quantas vezes eu pedia para que pastores orassem por mim ou pessoas mais espirituais orassem por mim, porque eu achava que o milagre que eu precisava vinha dessas pessoas ou da oração dessas pessoas. Enquanto eu não aprendi a entrar para o meu quarto, fechar a minha porta e orar em secreto que o Senhor estaria me vendo, as coisas não mudaram para mim. E quantas pessoas precisam
de um líder espiritual para se comportar como um crente, como alguém que serve a Cristo. Mas quando essa pessoa ela sai de cena, a maldade do seu coração se externa, porque não consegue esconder. A gente não consegue esconder. Quem é verdadeiro adorador, quem é verdadeiro se rende à presença do Senhor, ela tem a mesma essência na frente de pessoas e no oculto também, porque ela sabe que quem a sonda é o Senhor. Eu tenho comigo um negócio, gente. Detesto mentira. Uma coisa que eu não faço é mentir. Ah, você é santona? Não é por esse caminho. Porque eu sei que se eu estiver mentindo, eu sei que se eu estiver fazendo alguma coisa errada, eu posso até ter a desaprovação do homem, mas a principal desaprovação é a do Senhor. E para mim, entristecer o coração do Senhor, eu acho que eu vou estar quebrando algo, mas não da parte de Deus, mas da minha parte com Ele. Eu vou estar sendo infiel, porque Deus ele é tão fiel comigo, a misericórdia do Senhor ela me alcança todos os dias, mesmo eu passando por tribulações, que eu tenho isso no meu coração de caminhar de uma maneira correta. Ah, mas ninguém tá vendo, mas o Senhor tá vendo. Ah, mas ninguém vai ficar sabendo, mas Deus tá sabendo. Então eu tenho esse pensamento, sabe? Que tipo assim, o homem pode não tá vendo, mas o Senhor tá vendo. E aqui nesse texto, fala muito forte comigo que esse povo só adorava o Senhor por conta de Moisés. Eles não tinham uma adoração espontânea. Eles não adoravam o Senhor por por tudo que o Senhor havia feito para eles no deserto. Gente, eles eram escravos, eles eram cativos, eles eram tratados como nada. E o Senhor libertou eles daquele cativeiro. Mas mesmo assim, com todo o cuidado, com todo o amor que o Senhor teve, com toda a provisão que o Senhor teve, esse povo não mudou o coração. Eles tinham um coração duro, eles tinham um coração cativo ainda. Quantas vezes nós depositamos a nossa fé em homens? Em pessoas que a gente acha que pode nos salvar, mas não pode. Quem pode salvar a gente é só Jesus. O Senhor, claro que o Senhor usa seus servos para orar, para interceder, mas o milagre ele provém do Senhor, ele não provém do outro. A minha filha foi curada. Eu orei, mas quem curou foi o Senhor. Se o Senhor não tivesse curado ela, ele continuaria sendo Deus, não mudaria quem ele era. E a reflexão que eu quero trazer para vocês hoje é: será que a adoração de vocês depende só do outro? Será que a adoração de vocês depende só do movimento que está acontecendo? Porque o Senhor não quer um movimento. O Senhor não quer uma aparência. O Senhor quer um coração verdadeiro. Porque teve vezes de eu estar ali adorando ao Senhor, mas era só externo. Internamente eu não estava. Internamente eu estava vagando nas minhas mazelas. Internamente eu estava desacreditada que o Senhor poderia fazer algo por minha vida. Ou às vezes eu nem enxergava o que o Senhor estava fazendo, assim como esse povo aqui não enxergou. E aí esse povo, a primeira coisa que ele fez, não, vamos lá, criar uma imagem, porque a gente já não tem Moisés mais, então eu vou criar outra imagem para mim, né? Eu vou adorar outra coisa, porque esse povo, eles só eram obedientes ao Senhor por conta de Moisés. Não era por aquilo que o Senhor havia feito na vida deles. E enquanto eu não fui destruindo os bezerros de ouro no meu coração, eu não consegui achar plenitude no Senhor. Nayara, quais são os bezerros de ouro que você tinha no seu coração? O egoísmo, a amargura, o ódio. O ódio eu acho que é o pior veneno que a gente pode tomar, porque quando você odeia alguém, quando você não consegue liberar perdão para alguém, você acha que você está fazendo mal para outra pessoa, mas não, você está tomando veneno e fazendo você. Então, eram altares que eu colocava no meu coração e eu ficava remoendo aquilo o dia inteiro. Como eu me aprisionava. Eu era prisioneira. Eu estava em cativeiro. Assim que eu falei para o Senhor assim, Senhor, eu quero ter um coração rendido. Me ajuda a me libertar daquilo que me prende e não deixa eu viver uma vida plena em Ti. Nayara, uma vida plena em Deus. Estou falando de uma vida sem
provações, sem tribulações não, mas é uma vida em que você espera no Senhor e confia nele, apesar da adversidade. Em que o Senhor está cuidando de tudo, mesmo você não vendo cenário nenhum, porque ter fé é isso. É você confiar em Deus e esperar nele. Porque tem horas que a gente quer fazer as coisas no nosso próprio braço. E foi o que esse povo fez aqui, ó. Eles foram lá e construíram outro Deus para eles adorarem. Mas era um Deus que não podia fazer nada por eles. O que esse bezerro podia fazer por eles? Nada. E eles estavam rejeitando o Deus que poderia fazer tudo para eles. Deus que já deu muito por eles e ainda tinha a terra prometida ainda para eles. Mas por conta de dureza de coração, eles ficam no deserto durante 40 anos por causa de desobediência, porque era um povo que não se dobrava ao Senhor, era um povo que não se arrependia dos seus pecados, era um povo que tinha um coração endurecido, um coração idólatra, que precisava, eles não conseguiam se entregar verdadeiramente ao Senhor. E nos dias de hoje a gente comete o mesmo pecado. A gente pensa que a gente não é idólatra, mas a gente pode estar idolatrando determinada pessoa. Ah, eu vou ali naquela pessoa porque ela vai orar e Deus vai me revelar. Vai para o teu quarto que o Senhor vai revelar para você lá também. Mas o problema é que a gente não quer passar pelo processo. A gente não quer se render aos pés do Senhor. A gente não quer se entregar. A gente não quer deixar Deus trabalhar. Porque é mais fácil a gente ficar recebendo profecia. A profecia não é errada. Mas o certo é a gente buscar um relacionamento verdadeiro com o Senhor. E aí? Tu tem adorado ao Senhor ou os homens? Na onde está a sua verdadeira adoração? Na onde está a tua verdadeira rendição? Será que estamos vivendo só ou por um coração rendido mesmo porque queremos ter um relacionamento com o nosso Pai? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês hoje. Então, eu espero que vocês tenham um dia edificado na presença do Senhor, tá? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe e se inscreva aqui no canal, tá? Porque a gente sempre vai estar postando devocionais aqui para vocês.